Salvete, eu sou a Aline Vieira Malanotti. O meu trabalho é a produção audiovisual como prática inovadora na apresentação de plano de ensino de disciplina. Adivinhe qual a disciplina? Direito Romano, na Faculdade Dom Bosco. Eu gostaria de mostrar o resumo do trabalho, que nos dá uma visão geral e serve bem como introdução. Eu vou ler. Entre as técnicas e métodos de ensino que proporcionam uma educação inovadora está a produção audiovisual. A proposta de elaboração de material audiovisual pelos estudantes, contemplando o conteúdo de aula, é uma prática já utilizada na educação básica e ensino médio, em apoio a disciplinas como matemática, ciências, artes e outras. Para o ensino superior, diferentes cursos adotam essa prática, e podem ser citadas produções audiovisuais em disciplinas como administração de marketing, gestão de estoques, gestão de operações e logística. O estudo de experiências de outros cursos superiores pode servir para professores, estudantes e pesquisadores. O objetivo desta pesquisa é descrever um caso de produção audiovisual elaborada para a apresentação do plano de ensino da disciplina Direito Romano do curso de Direito. Com base nesse caso, foi descrito o processo de produção do material e foram analisados seus componentes, a sua estrutura baseada no plano de ensino da disciplina, as imagens, a música, os vídeos, letreiros, animações, transições e, claro, sua relação com a matéria. O vídeo processo analisado seguiu as diretrizes recomendadas para tanto: de planejamento, identificação de objetivo pedagógico, roteirização, brevidade, tomadas curtas, sensibilização, recursos visuais, ritmo, movimento e ação. Quanto aos critérios de avaliação, teve abordagem prática, ilustração de conceitos teóricos, duração curta, recursos visuais com animação e sessões, adequação de linguagem, aspecto audiovisual, e assim foi estimulante e está adaptado ao modelo pedagógico. Entre outros benefícios proporcionados por essa produção audiovisual para a disciplina Direito Romano, citadas a atividade para a aula, o estímulo aos sentidos, a ressignificação da concepção de conteúdos pelo aluno, a maior perenidade de memorização e a aproximação do estudante ao conteúdo tangível ou figurável. O processo percorrido parece indicar a sua simplicidade e, portanto, a viabilidade da sua adoção como pelos professores e como proposta de atividade para os próprios estudantes. O engajamento dos alunos na produção audiovisual, nesse vídeo processo, viabiliza a aprendizagem, proporciona um programa motivador para se dedicarem ao estudo da matéria. Os benefícios de uso da produção audiovisual identificados nessa pesquisa encorajam a sua adoção como um dos métodos e técnicas a serem aplicados para aprimoramento e contribuição para o processo de ensino-aprendizagem. E quero trazer já para a revisão de literatura. Encontrei, pasmem, muitos trabalhos que têm a ver com a produção audiovisual, feita para várias disciplinas, tanto da educação básica de colégio, de ensino fundamental e médio, quanto para cursos superiores. Então, tem diversos desses trabalhos apontam tinham objetivos diferentes com a produção audiovisual. Por exemplo, contribuir com o debate sobre a produção de vídeo estudantil, realizar levantamentos em periódicos sobre o tema. Outro, descrever como ocorre o processo de produção de áudios e vídeos didáticos. Outro, propor um método para sistematização de produção de videoaulas. Listar parâmetros definidores de qualidade midiático-pedagógica dos recursos audiovisuais. Outro é analisar a utilização de abordagem contextualizada na elaboração de roteiro para vídeo. Investigar contribuições de produção de vídeo para a formação acadêmica dos alunos. Apresentação de revisão de literatura sobre isso. Explorar a produção de vídeos com alunos da educação superior. Apresentar a produção de videoaulas numa universidade. Incentivar o protagonismo juvenil na construção e partilha de conteúdos informativos. Isso é muito legal. Investigar como o processo de construção de vídeos com o YouTube pode contribuir com o ensino e aprendizagem. Então, vejam que muitos objetivos diferentes em trabalhos de pesquisa relacionados à produção audiovisual em diferentes disciplinas, seja das disciplinas da educação básica, seja do ensino médio e alguns da educação superior.
Os destaques da literatura, da revisão de literatura, indicam o uso de novas tecnologias, como metodologias ativas, e nesse caminho de usar tecnologias, né? Usar recursos que os alunos valorizem e que tragam motivação e engajamento. Então, dois conceitos importantes são isso de uso do vídeo como programa motivador ou como vídeo processo. E eu acredito, depois vocês julgam, acredito que essa produçãozinha, humilde aqui, simples, pode ser usada como programa motivador e também como vídeo processo. Tá, programa motivador é um programa audiovisual feito em vídeo destinado fundamentalmente a suscitar um trabalho posterior ao objetivado. Ou seja, o seu intuito é que, após a exibição do vídeo, sejam abordados em sala de aula os conteúdos ali explorados. Esse trabalhinho que eu fiz tem esse objetivo também. E vídeo processo a câmara de vídeo possibilita uma dinâmica de aprendizagem em que os alunos se sentem como criadores, protagonistas, sujeitos ativos. Isso envolve participação, criatividade, compromisso, dinamismo. O vídeo nas mãos dos alunos, né? A produção de vídeo pelos próprios alunos. Como eu construí isso sendo aluna, foi um vídeo processo. Tá? Está adequado ao conceito de vídeo processo. Os benefícios da produção e uso do audiovisual no ensino também foram destacados em diversas pesquisas. Reparem, ampliação da visão do aluno, formação básica do cidadão, a diversificação dos recursos didáticos, a eficácia na transmissão de aspectos emocionais ou de atitudes em relação à disciplina, o acesso à compreensão de assuntos complexos, a aproximação do estudante ao mundo tangível, figurável, a quebra do clima de monotonia das aulas, vejam só, a atração da atenção dos estudantes, a dinamicidade, a boa didática, a ilustração de processos, a clareza, a simplicidade. Então, reparem que são benefícios também trazidos fazendo referência lá ao direito romano em streaming, também disponível neste canal, que são benefícios trazidos pelo uso de audiovisual, seja ele construído pelos alunos, seja ele a série Roma da HBO, seja, né, superproduções comerciais e tal. Aqui vou passar para a parte sobre as diretrizes, sobre como fazer a produção. Então, existem trabalhos sobre produção audiovisual, como é que tem que ser feito. Então, tem pelo menos 5 etapas que são planejar, definir o fluxo de produção, ser o mais breve possível, critérios, né? Mostrar nas imagens passos do processo correspondentes aos escritos ou narrados. Então, usar a imagem como ilustração. Destacar palavras-chave no vídeo, reforçando a sinalização de que determinadas informações são mais importantes. Como a produzir um documentário. Eu lembro da proposta da Tainá, a gente produzir documentários, né? Seria algo semelhante. Os critérios que eu comentei, alguns deles são a abordagem narrativa prática, que leva aos alunos experiências claras de como o conteúdo será utilizado na situação profissional, o tempo curto de duração do vídeo, que minimiza o tédio em assistir às aulas, recursos visuais utilizados nas videoaulas, porque as videoaulas que possuem animação, mostrando exemplo prático do tema, são mais interessantes do que aquelas que só possuem um professor falando, explicando sobre o tema, ou pessoas dando suas opiniões. Talvez chame mais atenção e ajudem mais a memorizar. São critérios para avaliação. O método da pesquisa aqui, vou apresentar na forma da imagenzinha, são as etapas. Então, a revisão da literatura, de pesquisas que aplicaram produção audiovisual no ensino básico e superior, aquele quadro que eu mostrei. Depois, a descrição da produção audiovisual, que eu fiz, com os elementos compositivos e o relacionamento com a disciplina. Vou mostrar. A apresentação da própria produção audiovisual em uma aula da disciplina e a coleta das avaliações dos alunos. Eu apresentei na disciplina da Prof. Débora e ouvi as avaliações do pessoal. E, por fim, uma análise da produção audiovisual, seus benefícios e avaliações identificadas nesta pesquisa em relação às previsões teóricas lá, que apareceram como benefícios trazidos na literatura na pesquisa da área. Essa imagenzinha aqui já é um spoiler do como é que ficou o videozinho, mas vamos descrevê-lo
para criar o hype, e depois eu mostro o próprio vídeo. A produção é curtinha, tem menos de 3 minutos. Eu fiz compondo a coisa tudo no PowerPoint. Hoje, olhando para este trabalho, me parece extremamente simples, eu diria até tosco, usar um PowerPoint para fazer um vídeo. Ficou bonzinho para o propósito que tinha, mas eventualmente poderia ser melhor. Então, mostro aqui a organização da estrutura do vídeo, que ele obedece à estrutura do plano de ensino do curso de Direito da Faculdade Dom Bosco. Tem essas 6 etapas que nós já conhecemos, né? Começa falando sobre uma introdução, sobre a importância do direito, fala então sobre o cidadão, o direito das pessoas, o direito das coisas, os bens, o regime da sucessão, depois o direito das obrigações, a responsabilidade civil incluída, e, por fim, o processo, a ação e estes assuntos. Então, o uso de cores, separando os assuntos. Então, para a importância do estudo do direito romano para a formação do jurista, usei imagens do Fórum Romano, do Coliseu, imagens das prateleiras de livros de direito romano da biblioteca da faculdade, um videozinho panorâmico desses livros, nuvens de palavras com brocardos jurídicos em latim. Tô querendo que vocês fiquem imaginando como é que vai ser essa sequência de imagens aqui, tá? Para a parte do direito das pessoas, cidadão e a cidade, para status libertatis, usei imagens de filmes que mostram cidadãos livres e escravos, capas de filmes que a gente até comentou no direito romano em streaming, né? Spartacus, o Gladiador, o Ben-Hur. Para a matéria do status civitatis, o mapa de guias turísticos que marcam a extensão do Império Romano, então, com as províncias, quem é cidadão, quem não é. Um filmezinho caseiro que mostra estátuas gregas e egípcias, quadrinhos do Asterix, para representar povos não romanos. Contraste entre os cidadãos romanos, o Rômulo e Remo seriam representantes, claro que da época muito arcaica, e a lupa capitolina, enfim, os estrangeiros no Asterix, a Cleópatra, os bárbaros. Em relação ao conteúdo de aquisição e perda da cidadania romana, imagens de barcos e medidores de cereais, dando referência, para quem pegar a referência, né, ao Gaius e as formas de aquisição da cidadania na época clássica. Prerrogativas de cidadania, a imagem do Fórum Romano, só quem é cidadão tem direito aos serviços naquela época, na primeira época, pelo menos. E status família, aquisição do status, a lupa capitolina com seus filhos, né, tentando representar uma família ali, o parentesco, botei uma árvore genealógica, o casamento, a convenção de Mans, imagens das ruínas do templo de Vesta, pintura do rapto das Sabinas, as esculturas de túmulos, uma escultura de um casal. Para a parte dos bens, do direito das coisas, essa aqui eu caprichei, eu acho. Talvez esteja a parte melhorzinha da composição toda. Então, na classificação dos bens, consegui imagens de bens, coisas sagradas, templos, estátuas de deuses, para os bens públicos, as vias públicas, muralhas, arcos, praças, teatros, estádios, circos, banhos, termas. Bens in commercium, imagens de ruínas de lojas na cidade de Pompeia. Bens de família, mosaicos de casas particulares, imagens de bens móveis, por exemplo, uma biga, uns vasos, uns cavalos. Para a parte da sucessão, do regime da sucessão, imagens de tumbas, cemitérios, árvore genealógica, sarcófagos. Na parte do direito das obrigações, uma metáfora para as fontes das obrigações, imagem de fontes de água ali. Aí ficou um pouco mais abstrata a coisa. Os contratos, delitos e a responsabilidade civil, que vimos no vídeo anterior, no seminário anterior. Encontrei ali uns baixo-relevos da época romana, uma moeda, representando contratos, uma imagem representando um furto, né, um delito. Para a última parte, que é a ação e o processo, a ação para pacificação, encontrei imagens de violência, que é
o Rapto das Sabinas, e a escultura famosa, que é a do leão atacando o cavalo, representando a violência, que é o que a ação vem para dirimir, né, para pacificar a sociedade em relação aos seus interesses. Acciones e processos, imagens do fórum onde se julgavam as ações. E aí tem um fechamento com uma panorâmica de livros também, e a identidade visual usando as letrinhas, né, dos Senatus Populis Romanos. Fiz uma análise breve aqui. Acredito que essas imagens trazem uma dinâmica, uma ideia de que pode se originar daí, dessas imagens atuais, a identificação dos estudantes com a atualidade dos temas que serão tratados, o que desestimularia, talvez, quem sabe, o preconceito de que a matéria seja composta apenas de teorias ou de práticas de 2000 anos atrás que não se usam mais. Então, espera-se, né? Espero que essas imagens, essa dinâmica, este uso de tecnologias novas, que ajude a reforçar a bandeira levantada pelo Vitor, né, de que, olha, esses conceitos que nós temos hoje em dia, eles tiveram uma origem lá atrás, e com todas as reformulações que houve, e modificações e adequações ao contexto atual, moderno, eles tiveram aquela origem que permanecem aí com alguma lembrança daquele tempo pela sua lógica, pela sua estruturação. Bom, digo aqui que o trabalho alcançou seu objetivo, descrevi a produção do material, dos detalhes, fiz a análise dos critérios de avaliação, entrevistei os estudantes que viram o material audiovisual, fizeram contribuições do tipo: que bom, já nos mostrou o que a gente vai estudar. Que bom, assim a gente tem uma ideia do que vai vir. Porque a simples apresentação do plano de ensino da disciplina fica meio abstrata, talvez, muito genérica, talvez, e com o uso de imagens, entenderam eles que ficou melhor. A simplicidade desse processo, de vídeo processo, né, indica a viabilidade de adoção dessa prática como, enfim, como atividade didática para essa disciplina, seja para o plano de ensino, que já estaria pronto, seja para o professor pedir a produção de vídeo para os alunos, para matérias, para assuntos do meio do semestre, que pela resposta dos alunos me parece bastante viável. Os benefícios do uso da produção audiovisual identificados nessa pesquisa e outros identificados nas pesquisas revisadas encorajam a sua ação como um dos métodos e técnicas a serem aplicados no ensino. Aqui as referências e deixei o vídeo para o final.